O STF confirma a celeridade e marca o início do julgamento da ação penal que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus pelo 8 de janeiro. O repórter André Anelli chega com as últimas informações. Quando começa? Qual a previsão para o término desse julgamento? Bem-vindo, André. Boa noite. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A primeira turma vai ter sessões extraordinárias nos dias 2, 3, 9, 10 e 11 de setembro para análise desse caso. No julgamento, os ministros vão votar pela condenação ou absolvição dos réus e vão definir uma pena. O relator, Alexandre de Moraes, vai abrir a sessão com a leitura do relatório, no qual deve retomar todas as provas colhidas e produzidas durante o processo. Depois disso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou algum representante da acusação, vai fazer a sustentação oral e, em seguida, os advogados dos réus também, começando pelo Tenente-Coronel Mauro Cid, que é delator, e seguindo por ordem alfabética sucessivamente, todos eles, então, fazendo as suas sustentações. Somente depois dessa etapa, o ministro Alexandre de Moraes apresenta o voto e pede a condenação ou a absolvição dos réus de forma individual. O ministro deve propor uma pena para cada um desses réus, a depender do grau de envolvimento de cada um deles. O agendamento desse julgamento acontece depois da apresentação das alegações finais do ex-presidente Bolsonaro e dos demais réus apontados como integrantes da suposta trama golpista. A defesa de Bolsonaro pediu a absolvição pelo que chamou de falta de provas e de tipicidade criminal, alegando basicamente que o plano golpista não foi colocado em prática. Os demais réus disseram não ter participado do ocorrido e também pedem absolvição. Tiago. André, só mais uma questão. Existe a expectativa de que algum ministro possa pedir vista, adiando a análise, pelo menos por 90 dias? É possível sim, a gente tem destacado que Luiz Fux tem divergido em relação ao posicionamento dos demais ministros, fugindo inclusive do esperado, uma vez que Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já era esperado da parte deles algum tipo de resistência ou até mesmo de divergência nesse caso, então é possível que também Luiz Fux possa pedir vistas no sentido de acabar atrasando sim esse julgamento que tem início já marcado para o dia 2 e que deve durar pelo menos 5 dias, Tiago. Daqui a pouquinho você volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Até daqui a pouco, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer chegando aqui no nosso telão e o Cristiano Vilela aqui nos nossos estúdios. Ô Dora, comece por você, daqui a pouco o Vilela faz a análise mais jurídica. Para você, claro, a questão política, a gente sempre falava da celeridade, né? E agora nós temos a informação da data exata do início desse julgamento. Ontem já havia a expectativa de que houve o pedido para que essa data fosse marcada, mas agora nós temos já a data. Dora Kramer, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. E é uma data que é daqui a pouco, né? Menos de 20 dias. Isso confirma aquela projeção do Supremo Tribunal Federal de não entrar, ver se esse julgamento, pelo menos desse núcleo ao qual pertence o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja finalizado este ano, porque para evitar contaminação, assim chamada, com o ano eleitoral. Mas nem por isso a política vai deixar de tomar conta no ambiente, claro. E não só por razões internas, né? Porque temos agora o fator externo do Donald Trump e há, claro, uma expectativa sobre o reflexo do andamento e do resultado do desfecho do julgamento sobre essa ofensiva do presidente americano contra o Brasil, que a cada dia apresenta uma novidade. Hoje mesmo, agora, acabamos de falar, cancelamento de vistos do ministro Alexandre Padilha, da mulher dele, da filha, enfim. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Só o que a gente sabe é que toda essa preocupação existe, mas não vai ter a menor influência sobre o julgamento. Agora, sobre essa questão, queria falar do pedido de vista, que é possível, mas não é provável. Agora, se ele vier, você sabe que não vai desagradar os governistas, né? Porque se o ministro Fux pedir vista,
isso vai para dezembro, são 90 dias. Dezembro tem recesso, janeiro tem recesso. Aí volta o quê? Em fevereiro, pronto, março 2026. Para o governo é excelente, sabe por quê? Porque enquanto isso, fica sem definição, a direita não pode se definir com relação à candidatura. Por exemplo, mais amarrado ainda fica o governador Tarcísio de Freitas. Então, do ponto de vista político-eleitoral desse jogo, para os governistas não vai ser de todo mal se o ministro Fux pedir vista. Vilela, o rito são pelo menos 8 sessões da primeira turma, essa é a expectativa, talvez 2 semanas, mas se fala também de sessões muito longas, né? De que forma é possível esperar esse rito e para você apressado ou não? Bem-vindo, boa noite. Olha, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Desde o princípio já se imaginava que o Supremo Tribunal Federal daria realmente um ritmo acelerado. O relator deixou claro desde o princípio o interesse em haver esse julgamento ainda nesse ano, sob o argumento de não se contaminar o ano eleitoral. Então, esse julgamento ele seguiu em uma marcha rápida, mas uma marcha que de fato já era esperada diante dessas falas, dessas manifestações. Veja que quando o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, faz a escolha dessas datas, existe uma questão estratégica de que o julgamento, que vai precisar realmente de um número significativo de sessões, serão sessões longas, que se estenderão, a possibilidade de defesa dos réus se estenderá, até para que não haja nenhum elemento que possa questionar a idoneidade do julgamento. Agora, ele seguramente não irá ultrapassar o dia 15 de setembro. Se houver um pedido de vistas, nós teremos mais 90 dias, de modo que ele volte à pauta ainda na primeira quinzena do mês de dezembro. De modo que, com isso, se garante o cumprimento das pretensões do Supremo Tribunal Federal de cumprir o julgamento, pelo menos dessa primeira turma, dessa primeira leva de réus, ainda no ano de 2025.